Manuel Vilas Boas, boa tarde. Nós estamos aqui para conversar um pouco sobre os 30 anos da Constituição, o professor Levi e eu. Nós estamos fazendo esse trabalho para o IDP e para a FGV e pretendemos ter aí depoimentos de figuras importantes, históricas, sobre esse momento. E gostaríamos de ouvi-lo sobre a sua visão, o que a Constituição trouxe de positivo e, eventualmente, também de negativo no que diz respeito à organização das Forças Armadas. Então, gostaríamos de ouvi-lo a propósito desse assunto. Nós sabemos que houve muita tensão no processo constituinte. Já ouvimos aqui pessoas que participaram do processo de forma direta, como o presidente Fernando Henrique Cardoso ou o presidente Sarney. Nós sabemos que toda essa questão foi muito discutida e gostaríamos de ouvi-lo sobre essas questões. Muito obrigado, ministro. Gilmar Mendes, o senhor é muito bem-vindo. Doutor Levi, obrigado pelo privilégio de participar desse trabalho, que reputo realmente bastante importante, até porque a gente ouve opiniões muito discrepantes sobre a Constituição. A Constituição, do que diz respeito às Forças Armadas e à defesa, ela se torna marcante a partir do próprio processo de elaboração. Nós vimos, no final do ciclo dos governos militares, havia uma visão muito crítica em relação às Forças Armadas e houve um questionamento muito grande a respeito do papel das Forças Armadas. Inclusive, posições extremadas, ideologizadas, em que muita coisa do papel das Forças Armadas foi questionado, e isso exigiu uma atuação muito estruturada, muito consistente, a partir das forças, e inclusive naquela época não havia ainda o Ministério da Defesa. Então, cada força estruturou uma equipe, e isso do Exército foi muito marcante, tempo do ministro Leônidas Pires Gonçalves, e a equipe que ele montou, pessoas muito selecionadas, trabalhando no Congresso, junto aos constituintes, para que se preservasse aspectos considerados essenciais do papel das Forças Armadas. A parte da defesa dela foi expressa no artigo 142 da Constituição. E da redação do artigo 142, tem alguns aspectos que merecem destaque. O primeiro é que ele reconhece das Forças Armadas como instituições nacionais permanentes. Esse aspecto do permanente, ele tem vários fundamentos, vamos dizer assim, inclusive sociológico. Ele reconhece o papel da Força Armada em países como o Brasil, inclusive na formação da nacionalidade. Os grupos humanos primitivos já tinham ali alguns integrantes responsáveis pela segurança coletiva. À medida que esse grupo humano vai incorporando elementos culturais e vai se tornando mais complexo, ali já está presente o embrião da Força Armada que se legitima, se oficializa a partir da criação do Estado. Então, quando surge o país,
já estava presente a Força Armada como um dos elementos que participaram da dinâmica que resultou da criação daquele Estado. Isso faz com que, por exemplo, quase todos os países que têm uma história homogênea no sentido de terem sido colonizados, né, e posteriormente passam por um processo de independência, praticamente todos eles têm como grande herói nacional, como pai da pátria, o militar. Isso fica muito evidente dos países sul-americanos, né, com San Martín da Argentina, o Bolívar, né, dos países do norte e assim por diante. Então é muito interessante e muito significativo para as Forças Armadas serem reconhecidas como instituições permanentes, porque isso faz delas também o repositório da identidade nacional. E esse é um do papel das Forças Armadas, hoje dos Estados modernos, né? Elas guardarem os elementos fundamentais da identidade do país. E também as Forças Armadas são permanentes porque são instituições de Estado. Não é? Então, esse aspecto, singularmente, já é muito significativo dele ter constado do artigo 142. O artigo 142 define as atribuições das Forças Armadas. A primeira é a defesa da pátria, que é o papel tradicional das Forças Armadas em todos os países, qual seja, e de garantir a soberania e a integridade nacional. Mas a redação do artigo 142, ela se mostrou avançada também quando define que, como atribuição, a defesa dos poderes constituídos e, por iniciativa de um deles, a garantia da lei e da ordem. Outros países, as Forças Armadas não têm essa atribuição, mas no Brasil ela é extremamente necessária pelas desigualdades regionais que nós temos, pelas desigualdades sociais e econômicas, pela carência de infraestrutura, tanto econômica quanto social. E com muita frequência, no Brasil, as Forças Armadas são a única ferramenta que o Estado dispõe, que vemos o governo, para intervir em ações que exijam, por exemplo, uma ação a qualquer momento, em qualquer local e por um tempo indeterminado, com caráter emergencial. Isso dá origem aos aspectos específicos, né, das Forças Armadas. E tem influência até mesmo do que diz respeito à remuneração e à parte da previdência, né, dos militares. Dos mais de 30 direitos, né, que me parece que o artigo 7º estabelece para concede aos cidadãos, os militares têm esses direitos reduzidos a 6, apenas 6. Então isso faz uma distinção muito grande do profissional militar dos demais agentes públicos. Um outro aspecto importante que a Força Armada, do artigo 142, ele preservou, inclusive contrariando uma tendência mundial, é a questão do serviço militar obrigatório.
resultante desse serviço militar obrigatório, resultante da cruzada do Olavo Bilac, inclusive quando criou a lei, a Liga de Defesa Nacional. E é interessante que o Olavo Bilac era um civilista, não é? Mas ele reconhecia o papel das Forças Armadas, da importância da unificação nacional e como suporte do desenvolvimento social, inclusive na educação. E hoje, recentemente, desde a queda do Muro de Berlim, com modificações importantes que ocorreram na Constituição e na destinação das Forças Armadas, houve uma tendência a se abolir o serviço militar obrigatório. Isso se acentuou principalmente com a Guerra do Vietnã, não é? Que todos aqueles protestos, toda a resistência, que ocorreram, toda a resistência que houve. E no Brasil, nós conseguimos preservar o serviço militar obrigatório, o que se mostrou extremamente importante. Esse é o ativo que o país tem com relação ao seu sistema de defesa. Até porque entram em idade de serviço militar por ano aproximadamente 1.800.000 jovens. As forças incorporam por ano 80 mil apenas. Então, isso nos permite, inclusive, dentro deste universo, praticamente só incorporamos voluntários. Né? E não nos faltam voluntários, né? Pelo prestígio que as forças dispõem e pelas possibilidades de carreira. Não é? Então, a procura é bastante numerosa. Mas é interessante notar que alguns países hoje têm sérios problemas com relação a essa questão. Tem dificuldades para atender às suas necessidades. A ponto, por exemplo, de um país como a Espanha abriu o serviço militar aos descendentes espanhóis dos países de língua espanhola. Para atraí-los. Para atraí-los. Os Estados Unidos, inclusive, eles concedem até a cidadania americana para estrangeiros que concordem se alistar ao seu serviço militar. Isso quebra o aspecto fundamental, porque é o caráter nacional das Forças Armadas, de certa forma que eu me referi, não é? Aquela coisa da instituição permanente. Ainda com relação à redação do artigo 142, a defesa das instituições, isso estabelece uma estabilidade muito grande ao país. E contribui, eu acredito, para o equilíbrio, né, entre quando eu disse instituições, que eu estou me referindo aos poderes constituídos, que é o equilíbrio e a harmonia desses poderes. E o outro aspecto que foi uma antevisão importante é a questão da garantia da lei e da ordem, que a prática tem demonstrado como essencial. Não é? As dezenas de empregos com essa finalidade que nós temos participado, dezenas de empregos por ano. Não é? E isso se mostrou como uma ferramenta muito importante para a estabilidade do país e a segurança da população. Esse GLO é uma ferramenta a que o governo tem tido a necessidade de recorrer
com muita frequência. Tivemos agora, inclusive, essa participação recente como era a intervenção do Rio de Janeiro. No caso do Rio de Janeiro. Do caso do Rio de Janeiro. Mais recente, tivemos outro exemplo muito expressivo, que foi a greve dos caminhoneiros. Sim. Que, na redação do artigo 142, me parece que fica vago a necessidade de participação de Forças Armadas e outras missões de outras naturezas que acabaram, por força da realidade, da necessidade, sendo contempladas e especificadas em leis complementares. Não é? Então, hoje, o Exército, as Forças Armadas, têm atribuições importantes que nós acabamos designando como missões subsidiárias. Então, por exemplo, né, um exemplo prático sobre isso, nós temos a participação do Exército do Nordeste do Brasil, do que é chamado Operação Pipa. Ações contra a seca. Há 17 anos, o Exército distribui água a mais de 300 municípios, uma população da ordem de 3 milhões de habitantes. Um outro exemplo típico que é a participação em campanhas de vacinação, por exemplo. Em decorrência da gravidade da questão da segurança pública, da criminalidade, do narcotráfico, do tráfico de armas, o Exército acabou recebendo, por uma lei complementar 97, a atribuição de poder de polícia para o combate aos crimes transfronteiriços ao longo de toda a faixa de fronteira. Então vejam que essas e outras, muito eloquentes, as Forças Armadas têm recebido uma gama bastante ampla de atribuições que, a rigor, não se enquadrariam da redação do artigo 142. Não é? Esse emprego permanente das Forças Armadas, das atividades subsidiárias, nós temos que reconhecer que, se por um lado é um encargo, por outro lado tem sido uma prerrogativa e uma oportunidade de integração das Forças Armadas com a sociedade. Ela já tem, por natureza, uma grande identificação, já que do universo dos militares profissionais, eles correspondem a um corte vertical da estrutura social e econômica da população. Então, as Forças Armadas são bastante representativas. Mas como elas são empregadas também no atendimento de necessidades básicas da população, tanto de segurança quanto o atendimento de prover garantia de alimentação, de saúde, e isso se estende até, por exemplo, nos rincões por aí, a preservação de meio ambiente, aos cuidados com os indígenas. Então isso tem nos garantido uma identificação muito grande com a sociedade brasileira, o que é expresso frequentemente em pesquisas de opinião que, via de regra, colocam o Exército e as Forças Armadas em primeiro lugar dos índices de credibilidade. Um outro aspecto que também não está contemplado do artigo 142, mas que
a realidade, né, se impõe e tem exigido é a participação em missões do exterior, principalmente missões de paz. Não é? Então, algumas constituições de outros países contemplam, né, a projeção de poder, a defesa dos interesses nacionais, enfim. Mas leis complementares vieram a preencher essa lacuna, vamos dizer, a definir. O outro aspecto que a nossa Constituição, eu tenho impressão que em algum momento será modificada, é a questão do serviço militar para mulheres. Ele não é obrigatório, ele não prevê serviço militar para mulheres, aliás, a não ser em situações específicas. E já tramita, inclusive no Senado, o projeto no sentido de permitir que haja serviço militar para mulheres também. Até por sinal, nós demos o parecer positivo, porque achamos que algumas áreas as mulheres preencheriam espaço importante, até de maneira mais adequada e apropriada do que os homens. Como, por exemplo, os nossos contingentes dos hospitais, contingentes das escolas militares, enfim. Disso aí acredito que em algum momento poderá ser contemplado. O outro aspecto que eu já citei, mas que eu queria reforçar, são exatamente o que a Constituição define e estabelece como aspectos específicos da profissão militar e que se mostraram importantes. Por exemplo, nós atravessamos aí, ao longo de 10 anos, um ciclo de grandes eventos no Brasil, tanto de natureza esportiva, como de natureza religiosa, até como foi a vida do Papa. Tivemos Jogos Pan-Americanos, Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos, enfim. E os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro exigiram a participação de 23 mil militares. E se não fosse essas características especiais dos militares, da profissão militar, talvez fosse inviável a realização dos Jogos, que, como disse, foram 23 mil que participaram, ganharam, cada militar ganhava uma diária de R$30, ao passo que, por exemplo, a estrutura policial exigia a Guarda Nacional uma diária de R$550. Então isso era possível, porque o militar não percebe hora extra, não tem adicional noturno, não tem adicional de periculosidade, não tem limite de horas trabalhadas. Então esses aspectos são importantes que sejam compreendidos numa discussão relativa à questão previdenciária. Há um cálculo de que o militar, ao final de 30 anos de serviço, se fossem computadas todas as horas extras não pagas em função de missões, de função de atividades administrativas e mesmo de serviços, chegaria-se a 54 anos, o tempo de trabalho do militar. Então, esses são aspectos que decorrem da Constituição, mas talvez fosse importante que eles fossem especificados como tal, não é? Mas, do ponto de vista da defesa,
vê que o artigo 142 e todos os incisos subalternos, eles são, podemos dizer, bastante ou quase absolutamente adequados, proporcionando suporte às Forças Armadas que o país como o Brasil necessita em função das suas características peculiares. As Forças Armadas, como elas, por necessidade, passaram a ser empenhadas em atividades de garantia de lei e da ordem, quer dizer, questões de segurança pública, que tem um regime jurídico distinto daquele referente ao da defesa nacional, a defesa da pátria. E há não houve uma delimitação e o reconhecimento adequado de que a participação das Forças Armadas desse tipo de atividade se tratam de atividades de natureza militar e, ao contrário, há interpretações de que é uma atividade de natureza policial. Isso é um entendimento incompleto e inadequado, porque a Força Armada é empregada a partir da caracterização de que o modus operandi policial não está atendendo às necessidades. Então, quando se chama as Forças Armadas para o emprego, isso não é feito no sentido de substituir as polícias, mas sim de um caráter complementar, daí trazendo outras ferramentas de emprego para suprir a deficiência que houve, que se caracterizou do emprego das polícias. Em consequência, nós, inclusive, vivemos casos que exemplificam isso. E até nos traz alguma discussão de caráter ético. Porque se nós retiramos um rapaz da sua casa por força do serviço militar obrigatório, e o Exército o instrui, o adestra, o prepara, e ele, cumprindo ordens superiores, é empregado numa atividade de garantia da lei e da ordem, e eventualmente participa de um confronto, e esse confronto que resulta do ferimento ou morte de um agente perturbador da ordem pública, há uma interpretação, isso inclusive foi transformado em lei, de que ele deveria ser submetido a júri popular, com que os crimes dolosos contra a vida deveriam ser submetidos a júri popular. E veja que é uma incongruência que todo enfrentamento desse tipo, ele é doloso, então, atrás da sua isso, inerentemente ele é doloso. Então isso acabou criando uma insegurança jurídica para o nosso pessoal. E outro aspecto também... A sugestão, portanto, é que fosse julgado pela própria Justiça Militar. Pela própria Justiça Militar. A Justiça Militar, eventualmente, é questionada, enfim, das suas atribuições, mas o outro aspecto é que também a legislação penal, ela, além de gerar legislação penal policial, além dela gerar para nós uma insegurança jurídica, ela dificulta a operacionalização e a eficiência das ações, não é? Então, por exemplo, essa intervenção que nós estamos trabalhando do Rio de Janeiro, ela decorre
de uma situação aguda, situação de emergência. Então seria importante que o emprego das Forças Armadas dessas condições fosse acompanhado também de decretação de legislação de outra natureza, para que a gente tenha efetividade e melhor capacidade de defender a população. Eu tenho a impressão que esses aspectos estão se evidenciando da sua necessidade, que inclusive tem merecido a atenção do Superior Tribunal Federal, que de certa forma tem nos dado respaldo e tem atendido, né, ao que nós temos pleiteado em defesa tanto como eu disse, da segurança jurídica, como da efetividade das ações realizadas. Não, nós queríamos era agradecer essa oportunidade, esse depoimento que o senhor nos faz, que é extremamente importante no contexto em que nós estamos trabalhando, que é de avaliar a Constituição nos seus 30 anos. A gente ressalta sempre que são apenas 30 anos, mas é o mais longo período de normalidade institucional, pelo menos da vida republicana, começada em 1889. Então, isso já é, por si só, um símbolo, né? Quer dizer, se a Constituição, de fato, resultou na produção dessa estabilidade, é porque ela cumpriu, de alguma forma, o seu desiderato. E por isso que nós estamos interessados, eu tenho falado que, interessados em ouvir protagonistas dessa cena institucional nos seus diversos aspectos. Eu tenho falado que uma das forças, e isso é uma observação da ciência política, que talvez explique a durabilidade da Constituição, é a construção de modelos poliárquicos. A Constituição não depende apenas de um ou outro núcleo de poder, mas depende, na verdade, de estruturas bastante amplas envolvendo a própria sociedade. Nesse contexto, creio que todos nós estamos convencidos de que as Forças Armadas faz parte desse chamado núcleo poliárquico de que nós falamos. Perfeito. E é interessante notar ainda, retornando ao artigo 142, que desde a primeira Constituição, de 1824, o papel das Forças Armadas tem se modificado pouco, não é? De função independente de todas as mudanças que ocorreram no Estado brasileiro. E uma outra peculiaridade que eu acabei omitindo e muito significativa para nós militares é que o único local, a única parte da Constituição em que aparece a palavra pátria é exatamente no artigo 142, não é? O que mais contribui mais ainda para identificar os militares com os aspectos essenciais da nação brasileira. Muito obrigado por esse depoimento. Foi um prazer e um privilégio, uma honra. Obrigado ao senhor ministro, doutor Levi.